Café com Solar. Células Life PO 50 A. Qual é a melhor ligação? Se eu quero fazer um banco de Life Pool de 50 amperes, colocar várias unidades, qual seria a melhor ligação para mim? Pessoal, esse é o quadro Off-Grid Valreis, onde tomamos nosso cafezinho falando de Off-Grid, beleza? Geração de energia, geradores para roda d'água. Hoje nossa dúvida é de um amigo nosso, inclusive é um membro do canal, tá? Ele é um dos nossos 3 membros e ele é um deles. Fez uma pergunta o seguinte: fiz o meu pack em 12 volts, vamos tomar um cafezinho. E nosso membro do canal fez uma pergunta assim: eu fiz o meu pack em 12 volts, tenho 200 amperes em lítio, né? A pergunta dele foi: como que eu faço para poder fazer a carga e a descarga? Eu levo em consideração cada célula, que é 50 amperes, ou eu levo em consideração o total de 200? Pois bem, eu fiz aí uma edição, coloquei os desenhos, vou colocar aqui para vocês. E eu vou falar para vocês como que daria para você usar, tá? Por quê? Tem algumas formas, tá? Uma delas, dessas duas formas que eu coloquei aí, seria a melhor opção, tá? Mas você pode usar de outras formas, mas essa forma é a melhor opção para você. Então beleza, pessoal, vale lembrar o seguinte, tá? As células de 50 amperes, você pode carregar e descarregar ela em 1/3 de C, tá? Esse 1/3 é por quê? Porque seria uma tensão de carga e recarga de 14 volts, em média. Esse 1/3 de C não é uma amperagem muito forte para você puxar e para você colocar nas células, tá? Muitas células, inclusive no AliExpress, muitas células, eles vêm colocado lá, inclusive, eu estava até dando uma olhada ontem, que assim, ela pode carregar no máximo 3C e descarregar no máximo 3C. A questão é o seguinte: se você carregar ou descarregar no máximo 3C sem atentar que é só por milissegundos, coisinha assim mínima, você estoura a sua célula, certo? O ideal seria de meio C para baixo. Eu uso 1/3 de C como base, porque é mais seguro, tá? 1/3 de C de uma célula de 50 amperes, você vai ter que drenar ou carregar ela com 16 amperes e meio aproximadamente, tá? Você, no caso, não tem só uma, você tem um banco de 200 amperes. Então vamos por parte. Você pega lá uma célula, qual que seria a melhor ligação? Você vai ligar com mais uma célula em paralelo, tá? Então essa é a melhor ligação. Uma célula liga com outra célula em paralelo. Depois você pega mais uma célula com outra célula em paralelo. Mais uma célula com outra célula em paralelo. Mais uma célula com outra célula em paralelo, formando 8 células. Então você vai colocar 4 delas vai estar em paralelo, dessa forma que eu disse, 2, mais 2, mais 2, mais 2. E aí sim, no final você vai ter os mesmos 14 volts para carregar, só que agora, em vez de você ter 16,5 amperes, você pode dobrar isso. Por quê? Porque você tem um dobro de células. Você pode colocar lá 33 amperes para carga e descarga, entende? Essa é a melhor ligação. Ah, mas eu tenho 16. Beleza, essa é a melhor ligação. Você liga desse jeito, coloca a BMS ligado como se fosse uma só, normal, tudo certinho. Segue o passo a passo, cronograma da BMS, tensão de células. Tem um vídeo aí da BMS, de como fazer a configuração completa. Segue o vídeo, passo a passo, monta lá a BMS. Ah, mas a minha não é da DALI BMS, é JK. Os parâmetros vai ser bem próximos, todas elas, porque tratamos de células, não de BMS por marca. Então as células precisam daquele parâmetro. Coloca os parâmetros bonitinho, e aí o que você faz? Liga no barramento. Olha a fotinha aí. Tá vendo aí o barramento? Ligou no barramento. A outro pack você vai fazer igualzinho esse, porque é 16 unidades, e vai ligar também no barramento. Ah, mas eu preciso de 2 BMS. Essa seria a forma perdão, essa seria a forma correta para você fazer. Você teria 2 packs, 2 BMS ligadas lá. Se uma um dia der problema, você não fica sem a outra. Uma trava, a outra continua funcionando.
Qual é a segunda forma? Que também daria certo. Eu não aconselho, mas também daria certo. Você vai pegar 4 células, vai ligar lá positivos com positivos, negativos com negativos. Mais 4 células, positivos com positivos, negativos com negativos. Mais 4 com negativo e positivo, mais 4 com positivo e negativo. Feito isso daí, você vai ter 4 packs, todos em paralelos, tá? Então você 4 unidades, 4 unidades, 4 unidades, 4 unidades. O que você vai fazer? Vai ligar o positivo de um pack no negativo do outro pack, positivo do outro pack no negativo do outro pack, positivo do outro pack no negativo do outro pack, saindo positivo e negativo nas pontas. Aí você vai ter um banco de 200 amperes em lítio, em LiFePO4, sendo que são células de 50 amperes. Qual que é o risco de fazer isso? Da BMS não conseguir fazer a função devida dela, tá? Por quê? Porque agora, em vez dela controlar uma só, ela vai continuar controlando uma só. Na cabeça da célula da BMS, ela está controlando uma só, tá? O problema é que essa pequena diferença de amperagem que ela pode fazer ali para poder fazer um balanceamento, no caso de tensão, agora esse pouquinho vai ter que dividir para as 4. Em vez dela dividir lá, mandar lá um pouquinho para uma, tirar de uma que está com mais tensão, mandar para outra. Agora essa tensão que ela vai mandar para outra vai ter que ser absorvida pelas 4. Ou seja, com o tempo pode ser que resolva, de repente vai ter que colocar até um balanceador ativo nela, tá? Porém, eu não gosto de usar assim. Se uma só, acusar defeito, você pode danificar o seu pack inteiro. Ah, mas vai estragar tudo? Não. Provavelmente a BMS vai entrar em proteção, você vai ter que conferir, a hora que você achar que está com defeito, vai ter que tirar. E aí se tirar uma, você já não consegue manter esse pack organizado desse jeito, que seria o ideal, tá? E uma das dúvidas foi, então qual vai ser a potência que eu posso extrair? Ou que eu posso carregar? Nesse caso, se você tiver um pack de 100 amperes aqui, mesmo em 50 amperes cada uma, um pack aqui e um pack aqui de 100, você vai levar em consideração os 33 amperes em média que você vai poder botar nesse pack de 100 inteiro, tá? E mesmo que a célula de 50 você precisaria colocar seus 16 amperes e meio, agora você tem um dobro de célula, você pode pôr 33 amperes. E para drenar, a mesma coisa. E continua a mesma questão, você pode drenar um dia ou outro em até um C, fazer uma carga brusca nela, pode. Eu não prefiro fazer assim, eu não gosto muito de fazer isso, tá? Eu acho que estressa muito a célula. Mas se você quiser fazer, você vai poder drenar, no caso, até 100 amperes desse pack, entende? De um pack só. Por quê? Porque você está com células de 50, mas você tem 8 unidades ali. Então cada uma delas vai fornecer um pouco na hora que precisa e cada uma vai receber um pouco na hora que precisa. Então nesse caso, 200 amperes em 50 amperes, feito com células de 50 amperes, você pode aí em carga e descarga até 66 amperes com segurança. 66 amperes é média de 871 watts. Tanto você vai poder carregar, quanto você vai poder extrair, tá? O seu controlador pode mandar até 66 amperes para ela. No caso, você vai ter que colocar 2 controladores, senão não mandaria tudo isso. E o seu banco de bateria, através do inversor, você pode sugar até 66 amperes em 12 volts, que daria em média 871 watts de consumo. E isso por hora, tá? Lembrando que tem que fazer os cálculos para saber o tanto de horas que você pode usar nisso daí. Em média, se são 66 amperes e é um terço, você pode arrancar aí, vamos colocar 130, 150 amperes. Porque de 200 amperes você pode deixar pelo menos uns 40 amperes aí, sem usar para ficar um pouquinho em cada célula. Então vai dar em média 160 amperes, beleza? 160 amperes, você vai ter no mínimo aí uns quase 2.000 watts. Quase 2.000 watts para você consumir tranquilamente durante a noite desse pack, beleza? Pessoal, forte abraço, Deus abençoe. Meu amigo, espero que eu tirei sua dúvida. Se eu não tirei sua dúvida, só postar aí no comentário, que depois a gente faz outro vídeo, menorzinho ainda, e eu explico diretamente. Mas esse daí foi um resumo para qualquer pessoa que tiver células de 50 amperes, conseguir usar elas sem danificar ou sem ter que vender, porque agora comprou errado, um exemplo. De repente foi comprando, agora quer montar um pack grande, não quer fazer esse monte de junção. O correto é fazer desse jeito, 2 packs separados.
Tá? Não emenda muita bateria em paralelo, senão os BMS vai sofrer muito para poder conseguir organizar isso daí. Beleza? Deus abençoe, fiquem todos com Deus.